Olá, bem-vindos ao podcast. Este é o nosso episódio sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, faz este ano 12 anos que a lei para o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo foi aprovada em Portugal. Desde aí muita coisa aconteceu, muitas outras leis já foram aprovadas para a igualdade de pessoas LGBT, mas o casamento civil foi, sem dúvida, uma das mais marcantes, porque trouxe bastante luz para a comunidade LGBT. Para abrir a discussão sobre este tema muito importante para a comunidade. Lembras-te desta altura? Lembras-te de alguma coisa quando a lei foi aprovada, do que passou na televisão, onde é que estavas, o que sentiste? Lembro-me um bocadinho das discussões em Parlamento, lembro-me sem dúvida do discurso do José Sócrates, que era primeiro-ministro na altura, sobre isto. Lembro-me que ele fez campanha com base em passar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, era uma das coisas que ele tinha no seu programa político, mas não me lembro muita coisa para além disso. Agora, conheço bastantes pessoas em Portugal que têm tomado partido desta lei. Nestes 12 anos, desde que a lei foi passada, foram registados mais do que 4.000 casamentos e foram também registados 561 divórcios, dando-nos uma taxa de divórcio de 13%, que acaba por ser bem inferior à média nacional, que ronda aos 52%. E tu, Joana, lembras-te de alguma coisa desta altura? Lembro-me de muito pouco. Eu tenho quase a certeza que nesse dia, quando a notícia estava a passar na televisão, eu estava na hora do almoço na escola. Portanto, eu tinha 12 anos nesta altura. Não vou fazer agora aqui contas rápidas. Portanto, ainda não sabia o que era, ainda achava que era hétero nessa altura. Portanto, não dei muita importância à coisa. Achei boa, fixe, ok, uma boa notícia. E lembro-me vagamente do assunto ser discutido. Não me lembro de grande coisa. E honestamente, também não tenho idade para conhecer ninguém que, ou melhor, tenho idade, mas sim, os meus amigos ainda não estão na altura de casar, como os teus. Portanto, não conheço muitos casais que tenham aproveitado a lei. Se calhar até vou ser o primeiro. Não sei, quem sabe no meu círculo de amigos. Portanto, sim, boa. Mas olha, achei muito interessante esta estatística que nos deste. Porquê é que achas que isto acontece? Achas que as pessoas que entram num casamento homossexual tendem a pensar mais sobre o assunto? Tendem a sentir mais a pressão? Por acaso acho que há aqui uma série de questões, não é? Para começar, temos esta lei apenas há 10 anos, ou melhor, 12 anos, agora em 2022, e portanto temos muito menos estatística com que trabalhar. Enquanto que as estatísticas de divórcio, de casamentos heterossexuais, casamentos civis, casamentos religiosos, remontam a 1960, 1940, neste momento só temos 12 anos com que trabalhar dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, isto não necessariamente significa que estes casamentos são mais bem-sucedidos ou que as pessoas efetivamente pensam mais sobre casarem-se quando têm parceiros do mesmo sexo ou quando se identificam enquanto LGBT, mas sim que também temos muito menos anos com que trabalhar. Portanto, tenho algum interesse em ver como é que esta estatística evolui ao longo dos anos. Talvez daqui a 40 anos vejamos níveis mais ou menos iguais. Não sei. Sim, sinceramente não vejo, e corrijo-me se eu estiver errada, não vejo nenhuma razão para a qual as pessoas tenham um comportamento diferente acerca da relação, não é? As coisas funcionam, não é propriamente com quem... Acho que não interessa muito bem, não é? Exatamente. O facto de ser um casamento homossexual. Eu acho, sim, que agora, como há poucos, e lá está, temos apenas 12 anos de história de casamento homossexual em Portugal, acho que as pessoas sentem muita pressão de serem bem-sucedidas num casamento homossexual. Porque senão, para além do divórcio, que já é um processo complicado, não é? Normalmente, ainda vai haver aquela de, pois, sim, lá está, nós já estávamos à espera que isto falhasse, um casamento homossexual, quer dizer. Portanto, eu acho que pode ser um fator, não sei. Tens toda a razão e novamente temos que ver a evolução das estatísticas para perceber se essa pressão faz alguma diferença, se há esta questão dentro da comunidade LGBT, veremos basicamente. Muito bem. Então queres-nos contar um bocadinho como é que esta lei surgiu? Porque foi um bocadinho antes da lei ter sido aprovada, houve um grande percurso até a lei ser aprovada, não é? Não foi fácil.
Sem dúvida, sem dúvida. E este percurso começou em 2006, foi um ano em que um casal de lésbicas viu recusada a sua possibilidade de se casarem pela Conservatória do Registro Civil em Lisboa. Foram ao Tribunal da Relação, que não lhes ligou nenhuma, ou por outras palavras, indefere o recurso, e então elas apelaram ao Tribunal Constitucional. Isto acabou por dar início a todo um processo com repercussões por todo o país e que reuniu à sua volta o associativismo LGBT em peso. Deste processo é então criado em 2009 o MPI, Movimento pela Igualdade, que foi fundado pelo Miguel Valde Almeida, que, se nos lembrarmos desta altura, na altura da passagem da lei pelo casamento, em 2010, era deputado com o Partido Socialista e mais tarde tornou-se deputado independente. Este Movimento pela Igualdade começou também com a recolha de 1000 assinaturas de figuras públicas da sociedade portuguesa. Ok. Foi esse o objetivo? Foi só recolher assinaturas de figuras públicas para ter mais impacto? Foi um pouco com isso que eles começaram, mas depois continuaram com uma série de coisas. Portanto, o Miguel Valde Almeida é uma personalidade muito importante nesta história. Portanto, ele era deputado, ele influenciou imensamente a criação desta lei e o Movimento pela Igualdade estava nesta altura muito associado à ILGA Portugal e foi exatamente uma das associações que mais se expressou publicamente sobre a necessidade desta lei. Portanto, esta recolha de assinaturas existiu maioritariamente para fazer o governo e para fazer a população ver que isto era uma coisa pela qual várias pessoas estavam a lutar, várias pessoas se uniram atrás. Ok, interessante. Portanto, obviamente que o associativismo LGBT em Portugal teve um grande papel aqui na promulgação desta lei, certo? Portanto, esta proposta veio toda da parte do associativismo. Mas penso que houve aqui alguns problemas em termos de associativismo, porque quando a lei foi proposta, tivemos que pensar, ok, quando eu digo tivemos, eu não estava lá na altura, não é? Mas pronto, a comunidade teve que pensar, ok, qual é a nossa prioridade? Vai ser passar a lei do casamento ou também combatermos a parte da adoção e puxarmos também para o lado da adoção por casais homossexuais? Portanto, se me lembro bem, tivemos que deixar um bocado a parte da adoção para trás para podermos então fazer com que a lei fosse passada, porque a parte da adoção era sem dúvida um aspecto que não se previa que fosse aceito na altura, certo? Pois, foi um pouco isso, e também com isso também se deixaram cair uma série de outras questões. Portanto, Portugal é inclusive o único país no mundo que passou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo sem passar direitos de parentalidade. Que é altamente estranho. Portanto, isto não é uma coisa comum de acontecer. E aconteceu exatamente para se evitar as conversas à volta de e as criancinhas, e ninguém pensa nas criancinhas e este tipo de coisas. Mas com isto também veio uma série de outras noções. Veio uma noção de que a comunidade LGBT, no geral, teria que se comportar enquanto pessoas recatadas e do lar, pessoas quase heteronormativas que tínhamos que nos mostrar como sendo iguais aos outros para podermos aceder ao casamento. Isto significou, por exemplo, recusar o Poliportugal, Coletivo Informal para as Não Monogamias em Portugal, recusar a sua adesão à Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho em Lisboa. Um dos motivos pelo qual esta adesão foi rejeitada foi exatamente porque algumas organizações acharam que este modo de vida iria prejudicar a imagem da comunidade. Portanto, no fundo, para aprovar o casamento, tínhamos todos que nos mostrar enquanto gente de bem, recatada e do lar, e negar afincadamente qualquer modelo de vivência que estivesse fora do modelo da família nuclear. Exato, portanto, claramente que houve confusão dentro da comunidade nessa altura. E muita gente ficou descontente, claro. Mas achas que foi um bom sacrifício na altura? Achas que valeu a pena sacrificar todos esses elementos para que a lei fosse passada? Prefiro aqui citar a opinião das Panteras Rosa, porque realmente houve uma série de organizações que acharam que estas reivindicações eram altamente importantes. Havia, por exemplo, imensas discussões na altura sobre a campanha STP, Stop Trans Pathologization, que estava em curso muitos anos antes desta luta para o casamento começar e que só começou efetivamente a fazer parte dos manifestos da Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa a partir de 2011, portanto, após a passagem do casamento. Foi necessário deixar cair muitas coisas, portanto, não só estes meios de vida não monogâmicos ou fora do modelo da família nuclear
como por exemplo as questões da não monogamia consensual, mas também questões à volta de direitos trans e por aí em diante. Então o Sérgio Vitorino das Panteras Rosa, coletivo contra a lesbi, gay e transfobia, acaba por expressar isto da melhor forma. Há diferentes posicionamentos, mas a luta pelo casamento foi apoiada por todo o movimento LGBT, só que de formas diferentes. As Panteras Rosa, por exemplo, sempre fizeram campanha não pelo casamento, mas pelo direito a decidir casar ou não, o que é uma nuance importante. E aliás, no caso das Panteras Rosa, isto foi muito claro, quando logo em 2010, diretamente após a aprovação da lei, o discurso que fazem na Marcha do Orgulho LGBTI+, de Lisboa chama a atenção para outras questões e alerta para o facto que a luta não acabou ainda. O lema desse mesmo discurso era até casa, mas não cala. Nós chegamos aqui com pequenos passos, não iremos daqui com pequenos passos, isto é só um início e já vínhamos de trás a dizer basta, deixemos os pequenos passos para a política dos partidos, deixemos casar e calar, se for caso disso, quem só queria integrar-se. Nós queremos mais, nós queremos mudar, nós queremos falar, dizer não, nem por sombras, não chegou o momento, calar é morte, ação é igual a vida. Casa e cala, calar não enquanto o racismo e o sexismo forem bitola social, calar não enquanto houver uma criança educada no ódio de si mesma ou dos outros, na escola do heterossexismo, na escola da heterossexualidade compulsiva. Calar não, porque não somos só gays, somos lésbicas, somos bi, somos trans, e quem mais houver e quem mais vier. E não chegou o momento de metermos a viola no saco. Calar não, enquanto apesar dos avanços continuarmos a ter que reentrar e sair do nosso armário todos os dias. Muito interessante, muito interessante. Portanto, o casamento foi aprovado em janeiro de 2010, no Parlamento, e nós queríamos deixar aqui um bocadinho do discurso do Sócrates. Diz a nossa Constituição: ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da orientação sexual. Esta lei cumpre da melhor forma o espírito e a letra do que diz a Constituição, porque estaremos com ela a respeitar a liberdade individual, porque estaremos com ela a promover a igualdade de todos perante a lei e porque estaremos com ela, finalmente, a eliminar uma discriminação. Esta lei que consagra a possibilidade de celebração de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo repara, de facto, uma injustiça, mas não comete injustiça alguma sobre outras pessoas. Esta lei reconhece direitos a cidadãos a quem esses direitos eram negados, mas não prejudica nem diminui nenhum direito dos demais. Esta lei abre novas oportunidades de realização pessoal e familiar a pessoas injustamente privadas de tais oportunidades, mas em nada afeta a situação e as opções das outras pessoas. Esta lei alarga um direito civil, mas em nada questiona ou perturba a convicção de quem quer que seja. Esta lei apenas acaba com o sofrimento inútil. Sofrimento, sim, e sofrimento esse que só o preconceito, a intolerância e a insensibilidade permitiram que durasse tanto tempo. Esta é uma lei que honra a melhor tradição de tolerância e de respeito mútuo, que são fundações éticas de uma democracia pluralista como é a democracia portuguesa. Mas há algo que eu quero realçar neste discurso. Portanto, Sócrates diz que a nossa Constituição, ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da orientação sexual. Portanto, tendo em conta tudo o que já falámos até agora, portanto, todos aqueles direitos que tivemos que abdicar para que a lei do casamento homossexual fosse passada na Assembleia, isto parece um bocadinho problemático, porque, lá está, a parte da adoção foi completamente deixada para trás e não faz qualquer sentido quando o nosso primeiro-ministro diz que ninguém deve ser privado de qualquer direito pela sua orientação sexual. Não achas? Exatamente, podemos até dizer que é um bocadinho hipócrita esta posição humanista que o Sócrates teve na altura. Aliás, o Sócrates era o nosso grande primeiro-ministro humanista que vivia por estas causas, mas que acaba por ser altamente hipócrita da parte dele, considerando que, novamente, Portugal é o único país no mundo que passou uma lei do casamento civil sem passar os direitos à adoção e à parentalidade. Havia a forma como
foi negociado com o Partido Socialista, nomeadamente pela ILGA, a aprovação da lei. A lei incluía uma cláusula de proibição da adoção por casais homo, cláusula essa que não existia na lei da adoção. Portanto, na verdade, tecnicamente, era a introdução de uma nova discriminação na lei para fazer aprovar o casamento. Nós nunca aceitámos isso e houve bastante conflito em torno dessa diferença. Exatamente. Relembrando também o discurso do nosso Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, na altura, ele mostrou claramente o seu descontentamento relativamente à aprovação desta lei, porque, mais uma vez, apresentou, e isto era obviamente uma grande alternativa que era apresentada pela oposição na altura, em vez do casamento, por que não a união de facto, não é? Portanto, o nosso Presidente não percebia o porquê do casamento ser tão importante para casais homossexuais e achava que a união de facto era sem dúvida suficiente. Portanto, este discurso foi apresentado por Cavaco 3 dias depois de ele ter terminado o seu encontro com o Papa Bento XVI, na altura, a quem garantiu que ia de fazer de tudo para que as tradições católicas que reinavam em Portugal na altura não fossem quebradas. Portanto, eles tiveram uma conversa sobre isto. De certeza que o Papa Bento XVI estava com medo que esta lei fosse promulgada e Cavaco quis sem dúvida, dizer-lhe que não estava contente com a lei e que ia fazer de tudo para que ela não fosse passada. E pronto, e ele várias vezes, quer dizer, ele não passou a lei na altura e depois a lei teve que ser votada novamente em Parlamento, não é? Pois, exato, tanto que a maior parte das leis LGBT em Portugal têm seguido este percurso, portanto, vão a Parlamento, são aprovadas e diretamente após são votadas pelo Presidente e têm que voltar a Parlamento, ser novamente votadas para depois serem aprovadas, porque... E depois, com esta questão do casamento, nós estamos sempre aqui a falar do valor simbólico e do valor religioso que o casamento tem e teve, e o que é a família, e o conceito de família nuclear, e a família ser um homem e uma mulher e 2,5 filhos e uma casa nos subúrbios com uma frentezinha pintada de branco e um labrador retriever. É isto que, suponho eu, que o Cavaco Silva imaginava quando falava de família com o Papa Bento XVI. Mas não é isso, efetivamente, que a maior parte das pessoas numa comunidade LGBT entendem enquanto família. Sem dúvida. Já para não falar, e isto é uma coisa que falaremos em episódios futuros, de certeza, é as ideias de famílias de escolha, as ideias de modelos relacionais divergentes, que existem historicamente na comunidade LGBT. Iremos, sem dúvida, discutir esses assuntos noutro episódio, claramente. Mas pronto, pegando aqui nesta parte também da religião, isto obviamente que foi um grande argumento da oposição na altura, mas eu queria também perceber quais é que foram os outros, não é? Porquê que esta lei demorou tanto tempo a ser aprovada? Porquê que tivemos que passar por tanto para que pudéssemos realmente ver o casamento homossexual legal em Portugal? Quais é que eram estes argumentos da oposição? Achas que isto vem um bocadinho daquilo de as pessoas não conseguirem distinguir o que é o casamento religioso e o que é o casamento civil? Que parece-me que essa possa ser uma das razões principais para que as pessoas se oponham tanto a esta lei. Sem dúvida, mas sendo casamento civil ou casamento religioso não deveria importar, no fundo. Estamos constantemente, novamente, estamos aqui a falar do que é o conceito da família a nível religioso, o que é o catolicismo, que é a religião que mais impacto tem em Portugal. A nossa história católica é altamente importante para falarmos destas questões. Agora, se o casamento é civil ou religioso, efetivamente não deveria interessar, porque, como disse o Sócrates no discurso que ainda há bocado ouvimos, toda a gente devia ter direitos iguais. A partir do momento em que ainda hoje não temos casamento religioso para a comunidade LGBTI, fica um bocado complicado na mesma. Sim, eu acho que isso também será um bom assunto para discutirmos noutro episódio sobre religião, não é? Porque há muita coisa para falarmos aí, não é? Sobre casamentos homossexuais dentro da própria igreja. Isso é sem dúvida um assunto que me interessa bastante. Eu quero ver noivas de Santo António LGBTQ, gente. Boa, parece-me bem. Parece-me muito bem. Mas olha, falaste aí de uma coisa muito importante, que era a parte de os casais homossexuais terem então esse poder de
de autonomia, terem essa igualdade. E essa parte é muito importante. Eu encontrei aqui um texto muito interessante do professor Dr. José de Oliveira Ascensão. Ele, neste texto, defende que, primeiro que tudo, as pessoas da comunidade LGBT já tinham igualdade de casamento. O que, depois do que acabámos de dizer, não faz qualquer sentido. Mas eu vou explicar o argumento. Então, porquê é que tinham igualdade em termos de casamento? Porque as pessoas dentro da comunidade LGBT podiam casar, como qualquer outra pessoa. Só não podiam era casar com pessoas do mesmo sexo. E ele até vai ao ponto de fazer a comparação de que a igualdade tem que ser feita entre iguais. Portanto, como tu não podes também casar com pessoas do outro sexo, tal como não podes casar com o teu pai, com o teu filho, tal como não podes casar com 3 mulheres, 3 homens. Portanto, tudo isto é ridículo na cabeça dele. O casamento homossexual está dentro desta caixinha de coisas que são completamente inaceitáveis para a sociedade. E na cabeça dele, sim, a comunidade já tinha igualdade. Isso é sempre aquele argumento do slippery slope. Para começar, este senhor não tem noção do que é que está a dizer, porque, dizermos que as pessoas LGBT sempre tiveram igualdade de casamento, mas que só não se podiam casar com pessoas do mesmo sexo, olha, essa merda não faz sentido. Depois, é sempre este argumento do slippery slope. Se nós autorizarmos o casamento homossexual ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a seguir vão querer casar com um cavalo. E pessoal, às vezes não é assim. Às vezes? Eu diria sempre. Pois, até porque se vamos falar em casamento entre pessoas e animais, temos logo problemas de consentimento gravíssimos. Exatamente. Mas pronto, mas depois aí é problemático também, não é? Porque estas pessoas podem dizer, então e se houver consentimento entre um homem e as 4 mulheres com quem ele quer casar? Não é? Ou se houver consentimento entre 2 irmãos? Mas não é a mesma coisa, não é? Mas atenção, as questões da poligamia são completamente distintas aqui, porque, no fundo, quando nós falamos de poligamia, que é a ideia do casamento entre mais do que 2 pessoas, nós estamos a falar de destruir a família nuclear, e isto é o que assusta estas pessoas, é o que assusta a sociedade quando nós falamos destas coisas, é estarmos a destruir a família nuclear, a ideia desta unidade económica. Desculpem, eu agora estou aqui a ir um bocadinho ao Michel Foucault, Michel Foucault é um filósofo francês que dizia que a família nuclear era uma unidade económica e de controle social muito importante. Porquê? Porque a mulher controla o marido no seu comportamento social e ambos controlam as crianças no seu comportamento social e ensinam a partir daí quais é que são as formas aceitáveis de se viver em sociedade. Se nós começarmos lentamente a erudir o que é esta família nuclear, o que é esta unidade económica e de controle social, se calhar perdemos um bocadinho o controlo que estas instituições querem ter sobre nós. Sim. Está muito associada à ideia do panopticon, mas pronto, isto são já as minhas viagens na maionese que eu faço com estas brincadeiras. Tinhas explicar muito bem explicado. Se quiserem saber mais sobre isto, por favor, mandem as vossas perguntas para equipa@amarchalinda.com. Ótimo, pronto, as pessoas já sabem para onde vão mandar essas perguntas. Mas olha, isso é muito interessante, porque eu acho que é exatamente isso que as pessoas que estão contra o casamento homossexual pensam também sobre o próprio casamento, não é? Porque o casamento, na cabeça das pessoas, é uma instituição. Tem um valor simbólico que implica que o casamento é, por definição, um casamento entre um homem e uma mulher. E acabou. E as pessoas dizem, se quiserem criar um casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo, criem outro conceito. Não venham estragar a nossa ideia de casamento, que é entre o homem e a mulher e que há o balanço, porque as mulheres e os homens têm comportamentos diferentes e têm necessidades diferentes e não sei o quê, e precisam de criar os filhos de uma maneira balançada, que não faz qualquer sentido. Mas também iremos esse ponto num episódio futuro sobre a adoção. Eu acho que é um bocadinho por aí. Eu acho que as pessoas têm medo que a ideia que têm do casamento em si fique arruinada e não tenha o mesmo significado. Exatamente, aliás, é muito aquilo que se diz, e só para dar aqui um ligeiro teaser em relação ao episódio da adoção e da parentalidade, é exatamente isso que muitas pessoas dizem em relação à adoção e à parentalidade, de dizerem, não, uma criança precisa de crescer com uma mãe e com um pai.
e esquecem-se da quantidade de famílias monoparentais que existem. Sim, exatamente. Exatamente. O que é que diz uma mãe solteira que não tem capacidade para criar um filho sozinha? Exatamente. Ou um pai solteiro? Exatamente, então estão sem uma mãe e sem um pai, portanto vão sair claramente, são crianças que vão sair dali claramente pouco saudáveis. Ou, desculpem. Também vão ser pais solteiros. Exato, vão eles também ser pais solteiros, que era isso que se falava quando se falava da adoção e da parentalidade para pessoas do mesmo sexo, para casais do mesmo sexo. Era exatamente isso uma das coisas, não podemos deixar os gays criarem criancinhas porque as criancinhas vão virar todas gay. Exato. Gente, a minha mamã é heterossexual, que eu saiba, o meu papai era heterossexual, que eu saiba, e aqui estou eu, pessoa não binária pansexual. Contem-me lá como é que isso aconteceu, vindo de uma família heterossexual respeitável. Mas não funciona ao contrário. É só se os teus pais fossem homossexuais. Esse é que é o verdadeiro problema. Não funciona assim, Mariana, não estás a perceber o conceito. Brilhante. Pronto, mas para concluir aqui esta parte, portanto, aquilo que as pessoas contra o casamento homossexual pretendem do nosso lado é que nos dignamos a aceitar a união de facto e deixemos o casamento em paz. Agora, aquilo que eu quero perceber e que quero explicar aos nossos ouvintes é porque é que a união de facto não é aceitável para a comunidade LGBT. Não é? Porque não é a mesma coisa. Exatamente, certo? Exatamente, não tem nada a ver. E aliás, nós temos aqui uma listinha das diferenças que vamos passar uma a uma para verem exatamente quais é que são as diferenças entre isto, começando pelo facto de que pessoas em união de facto não são herdeiras uma da outra. Portanto, isto deixa pessoas em união de facto, no caso da morte do seu parceiro ou da sua parceira, em graves problemas se não tiverem tomado os passos necessários para fazerem um testamento à parte daquela união de facto, não têm direito sequer a manter-se na sua casa, por exemplo. Exatamente. Portanto, se um casal homossexual em união de facto, se um deles morrer, a outra pessoa só tem direito a permanecer na casa durante 5 anos. Se não tiver residência no mesmo concelho, só pode permanecer na casa onde vivia com o seu parceiro durante 5 anos ou durante o número de anos em que essa união de facto durou, até à morte do parceiro. Portanto, isto deixa aqui bastante instabilidade também em termos de residência, não é? De vida. A pessoa viveu sempre ali com outra pessoa e não está protegida pela lei. Exatamente, exatamente. Para além disto, há também as questões à volta do regime de bens. No casamento, as pessoas têm poder para escolher o regime de bens que querem, enquanto na união, de facto, não. Portanto, isto também implica uma série de questões à volta depois das questões do divórcio, correto? Sim, portanto, a parte do divórcio é bastante diferente de determinar uma união de facto. Porquê? Porque a lei do divórcio prevê muitas coisas que estão associadas à parte da família, como, por exemplo, o facto de os pais terem que acordar na prestação de alimentos para os filhos, a parte do exercício do poder paternal. Portanto, tudo isto vem da parte do divórcio e uma união de facto não prevê estas coisas, porque não prevê que existe uma família por detrás dessa união de facto, certo? Exatamente, exatamente. Aliás, só o facto de haver uma lei do divórcio e não haver uma lei de término de uma união de facto diz-te logo isto. E, aliás, um dos motivos, é muito interessante, mas um dos motivos que está na lei para o término de uma união de facto é no caso de um dos parceiros se casar. Portanto, porque uma coisa não invalida a outra, não é? Exatamente. Uma união de facto é sem dúvida diferente de um casamento. A pergunta que se põe neste momento é realmente se este direito, e muitos outros, que levou uma eternidade a ser adquirido, a ser aprovado e a ser aplicado, está agora em perigo. Sim, eu acho que isso é uma excelente pergunta e a minha resposta é sim, eu acho que está sem dúvida em perigo. Temos imensos partidos de extrema-direita conservativa on the rise na Europa, não é? Portanto, cada vez mais as pessoas estão a voltar à extrema-direita conservativa, que normalmente é contra políticas LGBT e leis LGBT. E temos um grande exemplo disso em Portugal, o nosso partido Chega, não é? Que é muito aberto sobre a sua opinião acerca de temas LGBT. Aliás, na sua proposta eleitoral, eles próprios dizem que querem que se deixe de promover pelo Estado incentivos e medidas que institucionalizem os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, existe sem dúvida aqui uma opinião contra o casamento homossexual. Portanto, a pergunta é,
será que eles iam fazer com que o casamento homossexual fosse ilegal novamente? Pá, eu adoro a utilização de promovidas ou promover a homossexualidade no contexto destas leis, porque realmente isto implica a existência de um lobby gay com o qual eu nunca me deparei. Exato, e tu mais que ninguém, mais que eu, de certeza, que estás mais dentro do assunto, podes esclarecer que... Exato, e está uma sociedade secreta de pessoas LGBT, e se quiserem saber mais sobre esta sociedade secreta que controla a agenda gay, o lobby gay, mandem e-mail para equipa@amorchelinda.com e nós mandamos quando é que é a próxima reunião. Sim, nós não podemos falar disto em público. Pá, que estupidez. Ou a primeira regra do lobby gay é tu não falas do lobby gay. Muito menos em podcast. Não, nem pensar. Não, estamos a brincar, obviamente. Não existe nenhum lobby gay. Eu pessoalmente diz a Joana. Tenho a certeza que digo eu o que é que eu sei. Tenho a certeza que não existe um lobby gay e tenho a certeza que ninguém tem preferência pela sexualidade de outros, não é? Eu pelo menos não tenho, para mim é um bocadinho diferente. É assim, para mim, se toda a gente fosse pansexual era bué da fixe, não? Sim, era mais fácil. Olha, era muito mais fácil navegar a dating life. Pá, era tão bom, aumentava a minha piscina de dating brutalmente, era incrível. Olha, mas isto só está a contradizer o que acabámos de dizer. Nós na verdade temos uma pequena preferência. Mas pronto, acho que o objetivo aqui e o que eu queria mesmo dizer-vos é: os direitos não são garantidos e é muito importante nós termos atenção a isto. Apesar de termos evoluído imenso nos últimos 10 anos, 12 anos, desculpem-me, desde que esta lei foi passada, nada nos garante que o mesmo se verifique nos próximos 12. Por isso continua a ser super importante continuarmos a exigir o nosso direito a estas leis, o nosso direito à igualdade enquanto pessoas LGBT, o nosso direito a formar famílias da forma como nós queremos e a viver a nossa vida da forma como nós queremos. Sim, olha, temos um excelente exemplo na Europa, a Hungria, que recentemente passou uma data de leis anti-LGBT, como por exemplo, proibiu a divulgação de conteúdos LGBT, por exemplo, em escolas, em publicidades, em filmes que são para menores de 18 anos. Portanto, tudo isto para combater novamente a promoção da homossexualidade, da mudança de género, tudo isto. Pois, exato, e também na Hungria também acabaram de alterar o conceito da família para cobrir apenas casais heterossexuais, desculpem-me, agora ia dizer casais homossexuais, Homossexuais, isto é novamente o lobby gay aqui. Não, mas o conceito de família foi exatamente alterado para cobrir apenas casais heterossexuais, fazendo com que o casamento LGBT deixe de existir efetivamente na lei. Deixa de ser um problema. Portanto, a conclusão desta pequena parte é que é sem dúvida importante não darmos estas leis por garantidas e continuarmos com bastante atenção aos potenciais perigos destas novas leis anti-LGBT, se queremos proteger os direitos que conseguimos até agora e que custam tanto a conseguir. Anos e anos e anos e anos de luta e muito rapidamente isto pode mudar, ok? Portanto, atenção. Exatamente. E pronto, aqui estamos. Tens mais alguma coisa para dizer, Joana? Eu acho que não. Olha, eu espero que tenha sido um episódio esclarecedor sobre este tópico, que nós nos tenhamos conseguido explicar. E pronto, portanto, passados 12 anos, mais de 4.000 casamentos entre pessoas do mesmo sexo, muitas famílias foram criadas depois disso e antes disso também. Isso será também um tópico para o próximo episódio. Mas pronto, acho que por hoje ficamos por aqui. Esperamos ter-vos para a semana com mais um tema